Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto e a gente começa falando sobre os jogadores do Corinthians que vão passar por exames para saber se podem ou não enfrentar o Botafogo na próxima sexta-feira. Aliás, sexta-feira, dia muito importante para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que cada vez mais vê a possibilidade da demissão ser cada vez mais real. E para finalizarmos, vamos falar sobre o Tite, isso mesmo, o Tite, que mudou de ideia e aceita voltar. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto, nesta terça-feira, 19 de setembro, e a gente começa falando sobre os jogadores titulares do Corinthians que se reapresentam hoje no CT Dr. Joaquim Grava, já começando aí os trabalhos para o jogo da próxima sexta-feira, jogo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o líder do campeonato. Quem jogou ontem mais de 45 minutos, hoje fica fazendo um trabalho interno, um trabalho chamado regenerativo, que é academia, massagem, um trabalho mais de descanso. Quem atuou 45 minutos ou menos faz trabalho em campo com a comissão técnica. Dos jogadores, e aí existe uma dúvida muito grande, dos jogadores que atuaram ontem, os considerados titulares, aí eu estou falando de Cássio, de Fagner, de Fábio Santos, Renato Augusto, Matias Rojas, esses jogadores, eles passarão por exames, tá? Esses jogadores passarão por alguns exames para que se saiba se eles têm ou não condições, né, de jogar a próxima partida. É uma questão física. Como o espaço de tempo é relativamente curto, eles passarão por alguns exames, né? Isso aí inclui alguns exames, né, que o próprio sangue determina, detecta algumas questões como possibilidade de lesão, quem está um pouco mais desgastado, tudo isso é feito. O exame tem um nome, estou tentando me lembrar aqui, CK, né, que é o exame de creatinoquinase. Creatinoquinase, ou quinase, né, que esse exame ele acaba detectando ali as possibilidades, né, através do sangue, de que o jogador tem ou não condições de sofrer uma lesão, se ele está mais próximo de estourar o músculo, enfim. Então, esses jogadores, a maioria deles passará por esse exame, tá? E aí, após o resultado, o Vanderlei poderá ou não utilizá-los contra o Botafogo. A tendência é que o Vanderlei Luxemburgo leve até alguns desses jogadores para a partida, mas que eles comecem no banco de reservas contra o Botafogo e entrem no decorrer do jogo de acordo com a necessidade. O Gil e o Bruno Mendes, esses voltam. Bruno Mendes talvez no banco, mas o Gil certamente titular absoluto da equipe. Esses dois ficaram fora ontem contra o Grêmio porque cumpriam suspensão automática. Então, esses dois certamente estarão de volta. Então, com relação a esses outros atletas, os considerados titulares, esses exames é que deixarão ali claro para a comissão técnica se eles correm algum risco de se lesionar ou não. Tá bom? Então, vamos aguardar o resultado dos exames para saber quem o Luxemburgo levará para o jogo contra o líder Botafogo. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, e a gente segue falando desse jogo de sexta-feira, que é de suma importância para o Vanderlei Luxemburgo, né? O Corinthians não vence as 5 partidas, são 4 empates e 1 derrota. O Corinthians segue ali na 14ª colocação, mas agora só 3 pontos do Z4. Né? O Santos é o primeiro dentro do grupo ali do rebaixamento, né? O Santos é o 17º colocado. O Corinthians está a 3 pontos agora, né, de vantagem sobre o Santos. Ontem, se o Corinthians perde o jogo, seria muito difícil sustentar o Vanderlei Luxemburgo por mais um período. Mas teve um empate, um jogo que o Corinthians em determinado momento reagiu, depois acabou sofrendo de novo a virada. Mas o jogo teve algumas nuances que
acabaram garantindo o Vanderlei no cargo aí por mais alguns dias, não posso nem falar até o jogo de sexta. Internamente, eu conversei hoje com uma pessoa do clube que me falou que a possibilidade da demissão do Vanderlei, ela é real, ela existe. Até mesmo antes da decisão contra o Fortaleza, terça-feira que vem, de hoje a uma semana, pela Copa Sul-Americana, jogo, né, da semifinal. Jogo que vale vaga na final da Copa Sul-Americana. Existe sim, a possibilidade é real. E talvez o jogo do Botafogo seja o jogo determinante, o jogo chave para que isso aconteça. Mais um insucesso diante da torcida, diante de uma Neoquímica Arena cheia, mais um tropeço, seja ele empate ou derrota, vai ficar insustentável para o Luxemburgo. Palavras de uma fonte dentro do Corinthians que realmente me disse que estão avaliando com muito critério, muito cuidado essa questão, mas que a possibilidade de demissão do Vanderlei Luxemburgo e de toda a comissão técnica antes da final, antes da semifinal contra o Fortaleza, ela existe e ela é real. Comenta aí, quero saber a sua opinião. E com essa questão do Vanderlei Luxemburgo, se fica ou se não fica, que ele não fica para 2024, isso é certo, né? Nem um lado, nem um outro, nem oposição, nem situação querem a permanência do Vanderlei, seja André Luiz Oliveira, seja Augusto Melo. Cada um tem as suas preferências. Isso é fato, não vai ficar. Agora, uma notícia, né, que chega, é uma notícia relativa ao Tite, né, relacionada ao Tite, com relação à volta dele ao futebol brasileiro em 2024. O Tite, num primeiro momento, ele deu a palavra dele à família, à esposa dele, que não trabalharia depois da saída dele da seleção e que teria o ano de 2023 como um ano de descanso, como um ano de... um ano sabático, né? Que eu acho bastante chique quando se fala em ano sabático. Mas ele teria esse tempo para descansar e não trabalhar em clube nenhum. Ele teve algumas sondagens, tá, gente? Ele teve algumas sondagens de seleções do Oriente Médio e também algumas seleções da Europa. Não foram divulgados os nomes dessas seleções, mas ele teve propostas, né, sondagens, propostas, enfim, de seleções do Oriente Médio e também algumas da Europa. Não sei se grandes da Europa. Se fosse, eu acho pouco provável que recusaria. Talvez seleções pequenas, pouco expressivas, e aí ele recusou. E ele admite, sim, a possibilidade de voltar agora em janeiro a trabalhar no futebol brasileiro. Existem informações de que o Flamengo tem tem um interesse muito grande, já que, assim como no Corinthians, o Luxemburgo vive essa instabilidade, o Jorge Sampaoli no Flamengo vive a mesma situação. E o Flamengo procurou o Tite, o Flamengo conversou com o Tite e fez uma proposta. Por outro lado, o Corinthians também, pela terceira vez, tem interesse na contratação do Tite. Já o procurou 2 vezes. Só lembrando, né, que o Tite é um cara que parte da torcida tem muito carinho. Aliás, carinho pelo Tite, acho que todo torcedor corintiano tem a obrigação de ter pela história dele e pelas conquistas que teve. Né? O Tite tem 378 jogos como técnico do Corinthians. Conquistou 6 títulos, né? Um paulista, 2 brasileiros, uma sul-americana, uma Recopa, né, sul-americana, um Mundial e uma Libertadores, se eu não esqueci de nada. Né? Campeonato Brasileiro de 2011, Campeonato Brasileiro de 2015, Libertadores 2012, Mundial 2012, Paulista 2013 e Recopa Sul-Americana em 2013. Então, é um cara vitorioso dentro do clube. Pelo lado do André Luiz Oliveira, é um nome realmente que agrada bastante. Talvez não tanto o lado do Augusto Melo, mas a possibilidade do Tite já admitir em voltar a trabalhar no futebol brasileiro já anima parte de dirigentes do Corinthians e parte dos torcedores. Antes era inviável. A intenção dele era trabalhar fora do país.
Agora não, ele mudou de ideia e quer voltar a trabalhar num grande clube do futebol brasileiro já em 2024. Tem Flamengo na briga. Quem leva o Tite? Corinthians ou Flamengo? Comenta aí, quero saber a sua opinião, se você gostaria ou não da volta do Tite ao Corinthians. Se você gostou do conteúdo, deixa o like. Se você for novo, seja bem-vindo, se inscreva no canal, participe dos nossos comentários aí, mande a sua opinião. E eu volto às 9 da noite com a nossa live. Valeu? Grande abraço a todos e até mais tarde. A gente se vê. Tchau.